pôr 4 celulares tocando lá, 4 celulares tocando, ó. E vão pôr um grão de milho no meio dos 4 e vão fazer pipoca. Put these things in here a little bit closer, I think, and work a little better. All right? Call it up. Okay, I'm calling. You ready? I bet you $10 it works. Nah, $20, it's not working. Make it 50. Olha lá, tocando, ó. No, wait. No, 20. Aliás, nem são 4, são 3. Not working. Olha o milho aqui, olha o milho aí, ó. Olha o milho, olha lá. Bom, quem aqui não tem estresse emocional? Que levante a mão. No mundo que nós vivemos, você acabou de enfrentar o trânsito de São Paulo, tem gente que ainda não chegou. Então o estresse emocional, sabe o que ele faz? Ele aumenta o cortisol. Você vai ver amanhã o brilhantismo do Dr. Wilson, a vida inteira dedicada à exaustão adrenal. Uma doença que a maioria dos médicos nem conhece, nem sabe que existe. Está tomando conta do mundo e as faculdades de medicina nem sabem que existe, nem ensina ainda, porque não descobriram que existe. A doença do século XXI não foi descoberta pelas faculdades de medicina ainda. Esse grande inimigo nosso, que é o cortisol, porque ele aumenta, enquanto o cortisol estiver aumentando e o DEA estiver aumentando junto, tudo bem. O problema é quando o cortisol aumenta e o DEA não aumenta junto, aí o seu hipocampo começa a ser lesado. Aí você começa a emburrecer. Eu digo que o estresse crônico é emburrecedor. A pessoa que está submetida a um estresse crônico, sem cuidar disso, depois de alguns anos ela não tem o mesmo QI. Você faz o teste de QI dela, ela é menos inteligente, porque vai lesando o hipotálamo. E a lesão é, muitas vezes, irreversível. Você não pode fazer nada depois disso. Então, o cortisol interfere no mais jovem órgão da medicina. Até 2 anos atrás, era questionável o que era microbiota intestinal. Hoje, a classificação de órgãos. Surgiu um novo órgão no corpo. Ele é virtual, mas ele existe. Ele se chama microbiota intestinal. Nós temos mais bactéria no trato digestório do que células no corpo. Vou falar de novo. Nós temos mais bactérias no trato digestório do que células no corpo. O pessoal está essa preocupação com limpeza exagerada. É importante a criança entrar em contato com bactérias. A criança que nasce de parto normal, a microbiota intestinal é diferente da criança que nasce de cesárea, porque não sofreu a contaminação na hora do parto, do intestino, da microbiota intestinal da mãe. Essas bactérias têm que entrar no corpo. E nós temos no intestino bactérias negativas do ponto de vista de saúde, bactérias neutras do ponto de vista de saúde e bactérias positivas do ponto de vista de saúde. Quando predomina as bactérias positivas do ponto de vista de saúde, nós temos saúde. A saúde começa no intestino. Todas essas alergias que você conhece, que faz milhões de testes, toma milhões de vacina, isso tudo é paliativo. Você vai lá com certo intestino, acaba tudo. Tudo, resolve tudo. Asma crônica, bronquite, dermatite atópica, tudo isso vem do intestino. A acne. Quando você olhar um paciente com acne hoje, você vai lembrar o seguinte: eu vou ter que curar o intestino dela. Geralmente, estou falando da mulher. Tem que curar o intestino. Você vai curar o intestino, acabou a acne. Então, para quem não sabe, 95% da serotonina é produzida no intestino. O cérebro produz só 5%. Por isso que hoje se chama o intestino o segundo cérebro. Você já deve ter visto essa denominação na medicina. Eles passaram a chamar, inclusive, o Hélio Povo escreveu um livro sobre o segundo cérebro, que é o intestino. 95% da serotonina. Então aqui, ó, se você está estressado, se você tem um cortisol elevado,
Se o cortisol interfere na sua microbiota intestinal, se você para de produzir serotonina, você entra em depressão. Estresse levando a depressão. Está entendendo o mecanismo? Você fica dando antidepressivo lá em cima, não vai lá consertar o intestino. Segundo, permeabilidade. No momento que você aumenta o cortisol, você contaminou a microbiota, você criou um fenômeno chamado disbiose. By the way, disbiose não é só no intestino, não. Você pode ter disbiose no nariz, você pode ter disbiose no esôfago, você pode ter disbiose no estômago, você pode ter disbiose no intestino delgado, você pode ter disbiose no intestino grosso. Disbiose é quando as células benéficas, as bactérias benéficas, não estão em número proporcional adequado às células maléficas, às bactérias maléficas. Você pode ter isso em qualquer parte do corpo, inclusive no intestino. Aí se chama disbiose intestinal. Então, o que acontece? Você, com estresse emocional, você gera radicais livres. Não tem problema gerar radical livre. Nós temos a enzima superoxidismutase para fazer isso, para combater os radicais livres. O que a superoxidismutase faz? Ela pega o superóxido e transforma em H2O2. Só que ela, para fazer isto, ela gasta zinco, ela gasta cobre, ela gasta manganês, que são os minerais que são cofatores da superoxidismutase. Como ela tem que trabalhar em excesso, porque existe o estresse emocional, ele acaba ficando com deficiência de zinco, principalmente. E esse zinco deficiente, existe uma enzima que digere as nossas proteínas, muito importante, que se chama carboxipeptidase, que é o cofator dela é o zinco. Então, se eu não tenho zinco, porque o zinco foi gasto na superoxidismutase para tratar os radicais livres gerados pelo estresse, eu agora tenho deficiência da funcionalidade da carboxipeptidase. Então, agora tem um processo de má digestão. O paciente vai no médico e fala assim: doutor, eu não estou digerindo direito, eu estou deprimido, eu estou com alergia. Você vai ver tudo, o estresse emocional desencadeou tudo isso, e o problema todo está na microbiota. Você vai lá, conserta a microbiota, é mágica. Efeito dominó, conserta tudo. Mas nós não aprendemos isso na faculdade. Qual a importância que eles deram para você na sua faculdade de medicina da microbiota intestinal? Os chineses, há 5.000 anos, já diziam: toda doença e toda saúde começa no intestino. Conserta a microbiota intestinal, você vê o que acontece. Então, como eu tenho uma deficiência de carboxipeptidase, eu tenho uma deficiência na digestão proteica. Aí eu começo a desenvolver sarcopenia. Eu começo a ficar fraquinho. A minha musculatura começa a acabar. O estresse está me comendo. Eu agora estou desenvolvendo até sarcopenia. Chega uma hora eu não consigo atravessar a rua mais, porque eu não tenho músculo para levantar meu esqueleto. Porque eu não posso mais digerir proteína. Nós vamos estudar isso profundamente. E aqui está. Vou tentar o som. Vamos ver se eu consigo. Deu som? Vamos ver. Vê se vai. Vamos pôr 4 celulares tocando lá. 4 celulares tocando, ó. E vão pôr um grão de milho no meio dos 4. E vão fazer pipoca. Just put these things in here a little bit closer, I think. It would work a little better. All right? Call it up. Okay. Okay, I'm You calling. ready? I bet you $10 it works. Nah, $20, it's not working. Make it 50. Olha lá, tocando, ó. No, wait. No, 20. Aliás, nem são 4, são 3. Not working. Olha o milho aqui, olha o milho aí, ó. Olha o milho, olha lá. É só fazer pipoca, ó. I told you. Pode desligar lá. O celular é um micro-ondas, querido. Isso é um micro-ondas, ele está aqui, ó. Isso é micro-ondas, o meu está desligado, pô. Principalmente se você tem um iPhone. Ele funciona como estação para outro iPhone. Ele mesmo não operando, ele estando ligado, a radiação está vindo e voltando, sem você estar usando ele. Ele funciona como estação para os outros. Você não sabe disso, mas se você carrega um iPhone no bolso, você está servindo de estação para os outros iPhones que estão no mundo.
Um usa o outro, que usa o outro, que usa o outro. Você tem radiação constante. A Organização Mundial de Saúde acabou de decretar 2 meses atrás. O uso de celular passa a ter o mesmo risco para câncer que tabaco. Grupo 2B. Tem o mesmo fator de risco que fumar. Vocês devem ter lido isso na mídia. Mesmo fator de risco que fumar. Olha aqui um paciente com psoríase no corpo todo. Olha esse paciente, 1 mês depois de consertar a microbiota intestinal dele. Sabe aquela psoríase que você vem tratando há 40 anos e não resolve? Olha eu, 1 mês depois, tem nada. Totalmente limpo. Por quê? Foi lá e consertou a microbiota intestinal. Foi lá, tirou o glúten, isso aí era desencadeado por glúten. Que outro problema seríssimo, mais de 50% dos brasileiros têm sensibilidade ao glúten, sem saber que tem. Começa com tremor, não sabe por que está tremendo. Desenvolve um tumor cerebral, não sabe por que desenvolveu. Desenvolve lúpus, não sabe por que desenvolveu. Você vai olhar, está tudo no intestino. É a permeabilidade intestinal que está alterada. Você vai lá e conserta e tira o glúten aqui. 30 dias sem glúten, ó. Acabou a psoríase de vida. O que interessa é resultado. O resto é conversa fiada. Está publicado no Digestion, número 160, 2003. Nós temos que passar a trabalhar com medicina de resultado, não de sintomatologia. Ah, vamos melhorar o seu sintoma. Vamos melhorar. Não, vamos na causa. Vamos resolver a causa. E a nutrição resolve a causa da maioria dos problemas que você tem no consultório.